Uma coisa, eu quero responder agora a pergunta que você fez, se é comum, né? Nós temos um índice muito grande de pessoas que passaram por abuso na infância, mas é muito grande. Eu vou te dizer, nós não temos uma estatística pronta, mas ao grosso modo nós podemos arriscar mais de 75% dos nossos atendimentos nós temos uma história de abuso. Eu observo isso porque a gente atende no gabinete e é verdade. Agora, manda para nós uma outra questão interessante, Carol, nesse contexto da pedofilia, é que a maioria dos homens, eles não interpretam essa situação de pedofilia como uma situação de abuso. Normalmente, eles interpretam isso como sendo uma iniciação sexual natural. Os pedófilos, eles... Até mesmo a pessoa que foi vítima do abuso. Mas os homens, o sexo masculino, ele interpreta dessa forma. Sim, é diferente quando você vai tratar. Então, muitas vezes, o menino passou, hoje, né, o homem tem determinados comportamentos que você identifica que houve uma situação de abuso lá atrás e você começa, então, a pesquisar isso com ele e ele vira e fala assim, mas isso, né, todo mundo fazia. Né? Ou situações onde aquilo realmente foi uma situação de abuso, mas foi, de alguma maneira, gerenciada por uma pessoa adulta. Por exemplo, a gente não pode descartar a visão do abuso e da pedofilia quando um pai pega o seu filho de 12, 13 anos e entrega na mão de uma prostituta, entendeu? Num prostíbulo. Isso é uma pedofilia e é uma pedofilia, inclusive, com autoridade respaldada pelo pai. Fala isso de novo, pastor. Então, fala essa parte novamente, isso é quem está em casa ouvir. Isso é encarado como? Como o processo de iniciação da sexualidade ou o processo de formação da masculinidade. Então, meu filho é homem, meu filho ficou já com uma mulher. Você entendeu? Agora, quais foram as circunstâncias que aquilo afetou não só a vida emocional daquele adolescente ou daquela criança, como a sua sexualidade, o resto da vida. E outra coisa que entra aí também é a decepção que ele pode ter nesse primeiro ato sexual, que ele pode ter essa decepção, que eu já tratei de pessoas assim, que decepcionaram e criou um bloqueio sexual ali, porque o pai levou ele no prostíbulo e ele não conseguiu nada lá. Então, teve medo da mulher também. Teve medo, então teve ele muito bloqueou. medo, cara, então, pior. Isso aí, além disso que o pastor já está falando, ainda tem um bloqueio que dá na pessoa que depois traz problema. Aí vai casar, tem problema no casamento, no relacionamento sexual. Por conta disso, aí a gente tem que ir lá tratar essa área para depois quebrar essa barreira na vida dele. Nós vamos até falar as consequências dentro do casamento de pessoas abusadas. Aí eu queria perguntar, você falou, às vezes a pessoa, né, você falou, isso acontece mais com homens, de até que sofreram abuso, mas eles não conseguiram entender que aquilo às vezes seria o abuso. Não, isso é natural. Mas mesmo eles pensando assim, isso pode ter e tem uma influência negativa para ele? Fala isso para a gente. Com certeza, isso tem uma influência negativa na sua própria identidade, não só na identidade pessoal, como na sua identidade sexual. Isso vai comprometer a sua vida emotiva e afetiva, porque de uma certa maneira, quando ele passa por uma experiência desse tipo, ele foi despertado para uma sexualidade fora do seu próprio tempo. Então, mesmo que ele tenha fisicamente, né, que ele esteja pronto fisicamente, que os hormônios e todas as glândulas do seu corpo estão trabalhando de uma maneira propícia a um relacionamento sexual, mas será que aquele é o tempo emocional dele de ter esse enfrentamento? Uma outra coisa muito interessante, que tem muito a ver com a vida dos meninos, são
as coisas que acontecem nos grupos. Então, por exemplo, uma família extensa e de repente junta 4, 5, 6 primos. E ali naquele grupinho eles começam a se descobrir sexualmente. Né? E aí vem as questões dos toques, as masturbações coletivas. Quando você começa a perceber isso nos tratamentos que a gente tem, você normalmente vai ver que vai além da curiosidade, porque já tem alguém no meio do grupo que já se destacou em experiência e que conduz os outros, vai manipulando, e até mesmo abusa dos outros menores ou menos experientes. Agora, dificilmente, Carol, você vai ver um homem procurar a gente e falar que essa experiência foi uma experiência de abuso. Entendi. Entendeu? Ela é uma experiência abusiva. Por quê? Porque alguém mais velho, alguém mais experiente, alguém o influenciou e usou aquela pessoa para o seu próprio prazer. Então, assim, como vocês poderiam falar, como assim, às vezes a pessoa está assistindo, ela foi abusada ou é um abusador? Como tratar isso? O que pode ser feito, né, para a pessoa estar realmente sendo tratada, transformada nessa condição que ela se encontra hoje? Duas coisas que a gente precisa diferenciar primeiro, aquele que vai ser tratado como abusador, né, quando ele entende que as suas atitudes são atitudes abusivas, porque é aquele negócio, principalmente o homem, ele cria uma ideia de que aquilo é normal, entendeu? E muitas vezes ele vai repetindo comportamentos... Isso é demoníaco. Extremamente demoníaco. Um engano Nós puro. temos, inclusive, muita dificuldade na hora de ministrar a libertação para essas pessoas. Porque ele não conscientiza, então ele não se arrepende. Exatamente. Agora, quando você começa a conversar com ele e ele começa a entender que aquela prática que ele tem ou que já teve no passado foi uma prática abusiva, aí ele precisa ir para a cruz, arrepender e ter toda um tratamento. E é esse tratamento que eu e o Guerra a gente estávamos comentando. Não adianta simplesmente criar leis, estabelecer sistemas para prender o pedófilo. Porque quando ele sair de lá, se ele não for tratado, ele vai continuar pedófilo. E com outro detalhe, ele vai ter um abusador dentro do próprio sistema carcerário. Que isso é muitíssimo comum. Entendeu? Então ele era um abusador lá fora e ele continua sendo um abusador lá dentro. Então isso não vai mudar, né? Isso é extremamente importante. As políticas, né? A conscientização, a denúncia, isso é extremamente necessário. Mas isso, nós, com uma visão de igreja, uma visão de ministério, não podemos nos limitar a isso. Nós, como igreja, não podemos transferir a nossa responsabilidade para o Ministério Público, para o governo e para as estruturas não governamentais, simplesmente. Nós também, como igreja, precisamos assumir a nossa participação nisso, que é a cura através de Cristo. Carol, na clínica da alma, quando a pessoa participa do seminário, às vezes ela é um pedófilo e não sabe, não se dá conta ou acha que é normal, acha que é natural, não é? Conscientizou. Então, o que acontece? Durante as ministrações, durante as palestras, como diz o outro, a ficha cai. Certo. Ali, durante a ministração, nós convocamos, não se identificando para não haver constrangimento algum, né? Nós fazemos ali uma ministração que o abusador e quem foi abusado estão ali juntos para se arrepender e a cura iniciar. É assim que a gente, entendeu? Dentro da igreja, isso. As pessoas que estão ali fazendo a clínica, participando do seminário, elas geralmente se arrependem ali durante a ministração. A Selma tocou na questão da clínica e, olha bem, nós tivemos uma ministração desse tipo na última clínica que a gente fez agora, né, no mês passado. Foi assustador.
quando nós fizemos a convocação para que as pessoas fossem até a frente, no caso de pedofilia, abuso e bastardia. Doutor. Carol, somente 2 pessoas ficaram assentadas e não foram para frente. Então, em 100, Carol, 98 geralmente foram. Você entendeu? Então, quando você pergunta, isso o número é muito grande? É um ciclo maldito, muito grande. Diabólico. Quando nós olhamos para as cadeiras e vimos as cadeiras todas vazias, não foi a guerra, nós assustamos. Assustamos. Porque você vê como é que as pessoas estão indo para a igreja, não é? Carregando isso dentro delas, e chega lá e se abrem, né? Vamos colocar para fora realmente. Que há quantos anos, quanto sofrimento, né? A gente faz um apelo, sabe, Carol? A gente faz um apelo. Fala, por favor, saia da onde você está. Abra as gavetas, né? Como diz, saia da onde você estava. Não continue aí. É seu momento com Deus agora. Sabe? Porque atrapalha o casamento, atrapalha a sua vida no geral. Você podia falar, Selma? Eu falei sobre a pessoa que é o abusador, falar sobre a cura do abusado, que a Carol perguntou. Você podia, sim. Como é que é essa dinâmica? A gente usa de toda a estratégia, primeiro de oração, né, Carol? Então, a pessoa depois de ter ouvido que ela passou, e geralmente, que aquela que está com tudo guardado, ela, no momento da ministração na clínica, ou mesmo a gente atendendo, né, nos bastidores, o que acontece? A pessoa realmente, se ela não lembra ou estava guardado, o Espírito Santo traz à tona. E quando ela cai em si, que ela foi abusada ali pelo pai, pelo tio, pelo irmão, não importa, que até pela avó, porque até isso nós temos hoje avós abusadores. Né? Eu falei assim, meu Deus, é o fim, Jesus está voltando. Não é possível, né? Mas é comum, porque ela também foi pelo padrasto, naquela época, antigamente. Aquele ciclo. É um ciclo diabólico que não tem fim se Jesus não entrar na vida da pessoa. Então, durante as ministrações, a gente faz alguns atos proféticos que levam a pessoa a se curar. Por exemplo, né, a gente pede para ela sair do lugar onde ela foi abusada, ou dos lugares. Ou tira ela da cadeia. Tira daqueles lugares, né, a cadeia, que ela está naquele cativeiro. Cadeia, né? Aquela cadeia, ela vai ter que sair dela. Porque ela entrou numa cadeia.